Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o aplicativo Clover Configurator. Eu falei dele no meu vídeo passado sobre as ferramentas disponíveis para Hackintosh, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre ele. Eu já baixei o aplicativo aqui na minha mesa, vou abrir ele. Geralmente quando nós abrimos o aplicativo, ele dá uma mensagem falando para a gente que não achou o config plist. O que é o config plist? Ele é um arquivo onde vai conter todas as configurações do bootloader Clover. Então, tudo que você for manipular no Clover, vocês vão ter que alterar o config plist. Ele nada mais é do que um arquivo de texto que tem todas as configurações lá dentro. O que ele fala? Ele não conseguiu achar o arquivo. Por quê? Esse arquivo ele fica localizado na partição EFI do nosso sistema, né? Então, para ele poder achar o arquivo, a gente tem que montar a partição primeiro. Então, eu vou clicar aqui em Não. E tem aqui a opção, logo embaixo de ferramentas, tem lá montar EFI. Vamos clicar aqui em checar partição. Ele vai mostrar para a gente todos os discos que a gente tem instalado. Então eu tenho dois discos nessa máquina, né? Tem um SSD e um HD. E onde está instalado o meu OS10, né, eu preciso acessar essa partição EFI. Então a gente vai olhar aqui, ó, qual disco que ele está instalado. Está instalado no disco 0. Né? Disco 0 na partição 1. Então vamos clicar aqui em montar EFI partition. Ele vai pedir para a gente selecionar qual disco que está. Então está no disco 0, partição 1. Feito isso, ele vai montar para a gente. Daqui FI Partition, fica verde aqui o LEDzinho. Se a gente clicar em Open Partition, ele vai abrir para a gente a partição. Certo? Então dentro da partição FI, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma pasta FI, vou ter outras pastas, no caso a gente vai abrir a pasta Clover, e dentro da Clover a gente tem o config plist. Se eu abrir o config plist, como eu falei para vocês, é um arquivo de texto, né, com todas as configurações do Clover. Igual acontecia no KMirror, só que aqui é outro arquivo, né? Então a gente pode abrir esse arquivo, pode editar ele na mão, né? Mas é bem mais complicado, né? Você tem que saber o nome das chaves, os valores corretamente, né? Pode ficar alguma coisa errada. Então vamos usar o Clover Configurator para adiantar o nosso trabalho aí. Então o próximo passo é o quê? É abrir esse arquivo config plist dentro do Clover Configurator. Então vamos vir aqui em File, Open e vamos procurar ele. Então nós vamos vir aqui na partição FI, abrir a pasta FI, abrir a pasta Clover e pegar o config plist. Pronto, ele já abriu e já carregou para a gente. Então que vocês olharem lá, FI, disco, partição FI, pasta Clover, o arquivo. Ele é composto aqui do lado esquerdo das guias, né, das abas, aqui onde você vai selecionando, e do lado direito ele vai dando as opções para a gente trabalhar. Então aqui tem a guia de boot, que é a guia mais utilizada, creio eu, porque aqui você pode passar as boot flags, né? Então, por exemplo, quero passar a boot flag aqui para desabilitar a NVIDIA, o drive da NVIDIA. Então eu clico e ele já vai jogar essa flag para mim lá no arquivo config plist. Se eu quiser quero iniciar em modo verboso, então eu marco aqui, ele já vai jogar isso no config plist. Aqui custom flags, eu preciso digitar uma flag customizada que não tem aqui, onde eu simplesmente seleciono. Então eu posso digitar aqui qual flag que eu quiser. Aqui eu posso definir qual a partição que ele vai dar o boot por padrão, quanto tempo ele vai ficar na tela de boot. Então, eu não vou explicar para vocês todas as opções que tem, porque aí vai depender da necessidade de cada um, né? Então, seria mais um funcionamento geral do Clover Configurator, né? Como está abrindo o config plist, fazer as alterações que você precisa, né? E depois salvar essas alterações. Então, tem aqui a aba CPU, a aba de dispositivo, se você precisar injetar algum ID, né? ID de rede, de SATA, da placa NVIDIA, da placa integrada Intel. Se precisar desabilitar alguns drivers. Aqui a aba GUI é relacionada à parte gráfica do Clover. Então se você quiser mudar a resolução do Clover, se você quiser mudar o tema do Clover, se você quiser aqui no caso ocultar volumes para ele não aparecer na tela do bootloader.
Tem a aba de gráficos que você pode injetar as caches da Intel, injetar a NVIDIA. Parte de kernel, parte de variáveis, aqui a gente não costuma mexer muito, né? E o SMBIOS, que você define qual que é a definição do Mac que você está usando, né? O mais comum e que funciona melhor em quase todos os hardwares é o Mac Pro 3.1, mas se você por algum motivo precisar mudar, é só clicar aqui na varinha mágica aqui. Ele vai mostrar para vocês qual o hardware que você quer escolher. Por exemplo, eu vou escolher um iMac. Aí dentro da família iMac eu vou pegar qual iMac eu quero definir como um SMBIOS. Então, por exemplo, eu quero que o 14.2. Então eu seleciono, dou OK e ele já vai fazer para mim toda essa alteração. Aqui se tiver algum parâmetro de sistema, né? Mas aí, no geral é isso. A gente faz as alterações que a gente precisa, né? Vem aqui em File novamente e clica em salvar. Aí ele vai salvar essas configurações no config plist, tudo automaticamente, sem a gente precisar editar qualquer linha daquele arquivo manualmente. Feito isso, é só reiniciar o computador para ele ter feito nas novas configurações. Aqui embaixo também, se a gente quiser instalar temas, né, tem a aba de temas, a gente vem aqui, carregar temas. Ele vai mostrar para a gente vários temas que tem disponível, né? Aí você seleciona algum que você queira e faça o download do tema. E depois você vem aqui na aba GUI e muda o tema disponível aqui. O Clover também ele trabalha com drivers, né? Por exemplo, se você vier aqui em Install Drivers, ele vai ter alguns drivers para auxiliar o funcionamento do Clover. Então, por exemplo, um driver que muitas pessoas usam é o CSM Video DXE. Para que serve esse driver? Se vocês notarem, aqui do lado tem sempre esse livrinho aqui. Se vocês clicarem nele, ele vai dar uma breve descrição do que esse driver faz. Então esse driver o que? Ele permite que você mude a resolução do Clover para resolução. Às vezes, por exemplo, eu estou usando aqui um monitor 4K. Eu preciso de uma resolução maior, então eu instalo esse driver que ele permite que o Clover consiga atingir essa resolução maior. Aí vocês podem clicar do lado de cada driver desse para ver o que é a função. Em geral, os drivers que já vêm por padrão são os que você precisa e não precisa mexer mais nesses drivers. Então é isso, pessoal. Foi só uma explicação de como utilizar o Clover aí. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada um das opções, até porque é muita opção e a gente não sabe qual opção você vai precisar, né? Então seria mais ou menos um funcionamento geral do Clover Configurator e de como está abrindo o config plist, alterando e salvando as configurações. É isso, até a próxima.